Depois de a Polícia Federal negar pela segunda vez a proposta de delação de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro tenta negociar agora. Segue a negociação só com a Procuradoria-Geral da República. A repórter Thaisa Medeiros está aqui em Brasília acompanhando esse assunto e traz um pouco, então, das perspectivas sobre essa negociação que vai seguindo paralela, né? Boa tarde para você, seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada, Débora. Ótima tarde a você, Yuri, e a todos. A PGR segue analisando essa segunda versão da proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ainda não teve um posicionamento oficial da PGR sobre essa atualização da narrativa trazida por Vorcaro, mas a Polícia Federal já negou, então, essa segunda versão. Apesar da negativa da PF, a Procuradoria-Geral da República pode seguir com as tratativas para a delação de forma independente. Tem prerrogativa para conduzir essa negociação de maneira solo. Então, diante dessas novidades aí, depois da negativa da PF, agora todos os esforços da defesa de Daniel Vorcaro estão voltados para a Procuradoria-Geral da República. A PF, ao negar essas tratativas, ao negar essa possibilidade de continuar a negociação, fala em uma superficialidade ainda no depoimento, né? Segundo a gente ouve dos investigadores envolvidos com essa apuração, não houve grandes novidades em relação à primeira versão e também as provas trazidas não são contundentes e substancialmente, né, consigam segurar uma delação premiada. Então, por isso, essa segunda negativa. Já do lado das pessoas próximas a Vorcaro, há uma avaliação de que a Polícia Federal nunca teve a intenção de aceitar esse acordo de delação premiada, mas que deu a chance de tentar uma negociação, apesar de não ter a intenção de fazê-lo de fato. Então, essa é a visão do entorno de Daniel Vorcaro. A defesa avalia, né, que de fato houve um avanço em relação à primeira versão, inclusive com um detalhamento maior dos fatos que antes eram mais superficiais foram mais detalhados, aprofundados. Novos nomes também foram colocados nessa delação, inclusive confissões do próprio Daniel Vorcaro foram colocadas e o caminho para chegar em outras autoridades em relação a esses crimes cometidos. Tudo isso é o que diz a defesa sobre essa nova versão. Mas, aparentemente, a Polícia Federal não avaliou que seja suficiente para seguir com a negociação. Portanto, ainda sobra o acordo com a Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar ainda sobre essa nova versão apresentada por Daniel Vorcaro. Volto com vocês. Medeiros, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Brasília. E tem mais informação chegando a este respeito com o analista Caio Junqueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a Procuradoria-Geral da República dê um parecer sobre um pedido da Polícia Federal para que Daniel Vorcaro deixe a superintendência da PF em Brasília e volte para o sistema prisional convencional, ou seja, o complexo da Papuda, para onde ele foi quando havia sido preso pela segunda vez aqui em São Paulo, foi transferido para Brasília, ficou um tempo na Papuda. Quando começou a negociar novamente, quando começou a negociar a sua delação, a sua colaboração com a Justiça, Daniel Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal. Ontem, em Breaking News, Théo Cury e Caio Junqueira trouxeram em primeira mão a informação aqui na CNN Brasil, durante o CNN Prime Time, de que a Polícia Federal havia considerado insuficiente o material apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro nessa nova rodada e, com isso, rejeitou fechar um acordo de colaboração. A Procuradoria-Geral da República ainda mantém as conversas com a defesa de Daniel Vorcaro e, eventualmente, pode sustentar que sim, há elementos para se fechar este acordo de colaboração com o ex-dono do Banco Master. O que o Caio Junqueira traz aqui é que, a depender de como se posicione a Procuradoria-Geral da República ao atender a esta determinação do ministro André Mendonça, isso possa servir de termômetro dos humores da PGR. Se concordar com a volta dele para a Papuda, seria um sinal de que, de fato, não vê como Daniel Vorcaro poderia colaborar com as investigações a partir para que avance em relação ao que os investigadores já têm de informações em relação à teia de relações do Banco Master com integrantes dos três poderes da República. Se tiver uma posição mais favorável ao que a defesa, ao que Daniel Vorcaro quer, que é não voltar
para o sistema prisional seguir, por exemplo, sob custódia da PF na superintendência, seria um indicativo de que as conversas para o fechamento deste acordo de colaboração ainda teriam espaço para ocorrer. O prazo de... Foi criado um modelo de visitação específica para os advogados de Daniel Vorcaro na superintendência da PF, justamente para tratarem das informações que ele apresentaria à Justiça nessa nova tentativa de colaboração. Este prazo, com esta visitação diferente, digamos assim, específica, termina hoje, dia 12. Por isso é importante também esta informação que Caio Junqueira traz aqui em primeira mão na CNN Brasil. Débora. Muito bem, a gente segue falando nesse assunto, Yuri, porque é aquilo, né? Enquanto para o Daniel Vorcaro foi uma péssima notícia essa rejeição da Polícia Federal diante da proposta de delação premiada, tem outra figura nessa história toda e a gente vai chamar a Larissa Rodrigues, também envolvida, essa figura também envolvida no escândalo do Banco Master, Larissa, e a gente que está muito feliz. E por que o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, está feliz com a negativa de Vorcaro? Tudo bem, Débora e Yuri? Eu já ia falando, eu não estou envolvida em nada. Aí eu voltei lá. Eu já estou um pouco assustada. Eu falei, eu não tenho envolvimento em nada, a única coisa que eu faço é apurar aqui, não me responsabilizo. Boa tarde para vocês, para quem está em casa, para quem acompanha a gente, claro. Vamos lá. Eu venho acompanhando, Débora e Yuri, como esse outro personagem que acaba ficando um pouquinho abaixo da importância que Vorcaro ganha no processo de delação, também fica ali, né, em cima da Polícia Federal, esperando uma vontade da PF de querer fechar o acordo de delação. E agora, com mais essa negativa da Polícia Federal de levar adiante esse processo de colaboração premiada de Vorcaro, há uma expectativa, eu acho que é a melhor palavra, de que a PF possa voltar os olhos para o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Nós trouxemos aqui, né, Yuri, durante o feriado, o quanto há já praticamente um esboço formado, páginas e páginas escritas de delação, feito ali direto da papudinha pelo Paulo Henrique, ex-presidente do BRB. Mas o que tem de informação agora é que não houve uma sinalização da Polícia Federal, que a Polícia Federal ainda não disse que sim, nem disse que não. Houve uma sinalização quando a Polícia Federal autoriza que o Paulo Henrique fosse para Papudinha, ali numa prisão melhor, que ele tivesse maior acesso a seus advogados. Mas, desde então, não houve um segundo movimento por parte da PF. O que eu tenho ouvido de pessoas ligadas ao Paulo Henrique? A delação está pronta, ele já esboçou, teria ali, óbvio que isso é a versão de pessoas ligadas a ele, mas um material contundente que poderia citar até algumas autoridades, o ex-governador Ibanez aqui do DF, mas que foi mandado até um ofício por parte da defesa questionando a Polícia Federal. E aí, vocês têm interesse nessa delação? E que essa resposta ainda não veio. Mas, claro, é uma corrida por delação premiada. Quando se nega a de Vorcaro, acende ali uma expectativa na defesa e na possibilidade deste acordo de colaboração premiada do lado do ex-presidente do BRB. Larissa Rodrigues, muito obrigado por enquanto. Vou pedir para você dar licença porque o Vinícius Moratti também se junta a nós nesta edição de sexta-feira do 360, também com informações a respeito deste caso do Banco Master. Boa tarde, Vinícius Moratti. Depois de vir à tona as conversas entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, e Daniel Vorcaro, o PP tem indicado neutralidade na eleição. Qual é a apuração que você nos traz neste momento, sendo que o partido vinha articulando apoio a Flávio, inclusive com eventualmente participar da chapa, indicando uma pessoa, provavelmente uma mulher, para o cargo de disputar, né, para disputar a vice-presidência, não é isso, Murad? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Ótima tarde, amigos aqui do CNN 360. Pois é, havia até nomes sendo citados, como a da deputada federal Simone Marquito, pelo Progressistas aqui do estado de São Paulo, e as conversas pareciam estar avançando. No entanto, houve uma situação entre Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, segundo dirigentes de outras siglas aliadas ao Progressistas, que acabou afastando os dois, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira. O que aconteceu, segundo algumas fontes relataram à CNN Brasil, é que Ciro Nogueira não gostou muito da reação de Flávio Bolsonaro àquela operação da Polícia Federal
contra o senador Ciro, justamente por envolvimento com Daniel Vorcaro no caso do Banco Master, por esse suposto envolvimento. Flávio Bolsonaro teria sido enfático demais nas críticas e nos pedidos por explicação por parte do senador. Pouco tempo depois, o próprio Flávio foi ele alvo de uma operação envolvendo também o Banco Master e o filme sobre o pai dele, Jair Bolsonaro. O partido estava fazendo essa articulação, mas a opção pela neutralidade sempre esteve à mesa. Ciro Nogueira dizia que dependeria se Flávio Bolsonaro adotaria ou não um tom mais moderado, de um bolsonarismo, como Flávio gosta de dizer, que toma a vacina. E isso estava acontecendo, por isso a aliança estava sendo construída até o momento em que esse relacionamento entre os dois acabou passando por esse distanciamento um tanto mais severo, inclusive por uma comparação que alguns aliados de Ciro Nogueira fazem em conversas reservadas. Eles lembram que, por exemplo, Michel Temer, do MDB, e o próprio Valdemar Costa Neto, do PL, do partido de Flávio, tiveram falas mais brandas sobre essa situação, diferente do senador. A decisão final do Progressistas sobre a eleição presidencial só deve sair durante a Convenção Nacional do partido no mês de julho, no mês 7, portanto, daqui a pouco mais de um mês. Mas existe essa tendência muito maior neste momento. No entorno de Flávio, fontes lembram que o PL, mesmo se não tiver aliança com União e Progressistas, ainda tem o maior tempo de televisão entre os pré-candidatos à presidência. A CNN Brasil também procurou oficialmente o senador Ciro Nogueira sobre essa situação e aguarda uma resposta, Yuri e Débora.